Obrigado. Então, boa noite a todos, bem-vindos de volta ao Parabellum. Esta noite, como vocês podem ver, estou com Eduardo Fontana, que fez uma pesquisa sobre o ataque russo, e já tínhamos tratado no passado das questões, digamos, das taxas de interceptação ucranianas, tanto em relação ao país, quanto em particular a Kiev. E pela capa, que vocês sabem muito bem que essa história gerou uma quantidade de memes incríveis. Eu dediquei ao arquivo X. No X realmente circula de tudo, porque de qualquer forma é um fator interessante o que está acontecendo. Eu vou tentar fazer um pequeno resumo dos últimos 4 ou 5 anos. Vocês conhecem as linhas vermelhas. A Ucrânia tinha armas ocidentais para ataques profundos, e a Ucrânia não tinha permissão para usá-las. Mesmo que fossem bastante limitadas, os Storm Shadow, os Scalp, os Aimal, digamos que não chegavam até Moscou. Desde que conseguiram desenvolver uma capacidade própria, primeiro a detiveram. Antes era usada principalmente contra as refinarias, um pouco por toda parte. Depois, aos poucos, especialmente nos últimos 6 meses, começaram a desenvolver uma capacidade cada vez maior de atingir a profundidade estratégica russa. Isso criou aquilo que eu denunciava há anos, o equilíbrio estratégico. Ou seja, os russos bombardeavam os ucranianos por anos e os ucranianos não podiam fazer nada. Agora, historicamente, se a gente olhar a história da Segunda Guerra Mundial, o motivo pelo qual as forças do eixo perderam mais do que tudo, além do fato de que produziam menos, que eram menos pessoas, etc., é o fato de que os aliados tinham a capacidade estratégica de destruir a produção, o setor logístico do eixo, e o eixo não tinha nenhuma capacidade de afetar o setor produtivo dos aliados. Quando acontecem esses dois desequilíbrios, você nunca vai vencer. Simplesmente porque você não tem como afetar a capacidade de um país de continuar a guerra. Esse era um dos grandes problemas dos ucranianos. Vamos admitir que a ofensiva de 2023 tenha dado certo. Vamos pegar esse cenário hipotético. De qualquer forma, eles não teriam a capacidade de impedir os russos de continuarem a guerra. Primeiro, porque isso tem impacto emocional interno. E com certeza os bombardeios têm um peso muito grande, exatamente no nível político, além do aspecto logístico, etc. E também, se o outro te ataca e você não revida, não há nada que possa fazer. Nesse cenário atual, as coisas estão mudando. Prestem atenção. Toda vez que os russos atacam Kiev, os ucranianos atacam Moscou. É a primeira vez que isso ocorre, quase golpe a golpe. E é interessante, quero fazer vocês refletirem um pouco, pelo menos do ponto de vista temporal, porque são os ucranianos que atacam Moscou, nesse caso. Então, são eles que estão escolhendo o momento. Eles poderiam acumular drones e fazer isso em 3 meses, por exemplo. É interessante ver que tudo isso acontece no período de verão e com Zelensky provocando o tempo todo com um monte de tweets. Não creio que seja coincidência, é só uma hipótese minha. E graças às fontes que eu tenho, que agradeço, eu tive, entre aspas, a confirmação, mas ainda assim é só uma teoria. Porém, me dizem fontes bem posicionadas dentro de Kiev, Eduardo pode confirmar, porque ele também as conhece. Estão no nosso grupo, me dizem que a situação energética ucraniana continua dramática e extremamente instável. Se houver outra campanha contra o sistema energético ucraniano, seria realmente um grande problema. Então é interessante que se o discurso for eu te ataco, você me ataca e eu tenho todo o interesse em te fazer responder agora. Agora que é verão, assim eu também não tenho esse efeito de redução sobre o sistema energético, que seria menor. Esse fator interessante também explica em parte a aceleração dos ataques de ambos os lados. Esses fatores nós vamos discutir durante esta live. Então, acredito que seja um momento extremamente intencional e calculado, que está em parte também dentro desse fator. Aqui. Sim, antes de tudo, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Então, sobre essa teoria, Mirko, que você acabou de mencionar, na verdade eu concordo muito. Ou seja, eu também tendo a acreditar nisso no sentido de que faz sentido. Desculpem a repetição, mas de fato, por um lado, a Ucrânia tem toda a vantagem.
em tentar fazer esse tipo de guerra, de duelos de mísseis, como também veremos depois. Ambos os lados levam golpes consideráveis, ou seja, não é um duelo em que as defesas vencem, mas sim um duelo em que, de um jeito ou de outro, muitas vezes o ataque passa. Isso não quer dizer que tudo passe, as defesas ainda fazem um trabalho enorme de ambos os lados, com as devidas diferenças, mas mesmo assim ambos acabam se machucando, só para deixar claro. E justamente por isso, fazer isso agora faz com que a Ucrânia corra um pouco menos de risco. Porque, no caso, obviamente, os russos podem atacar as instalações de produção na Ucrânia, que, como sabemos, depois de todos esses anos de guerra, estão dispersas, às vezes subterrâneas, enfim, difíceis de neutralizar. Mas dificilmente os danos à rede de energia, que o Mirko acabou de mencionar, dificilmente podem, enfim, causar consequências imediatas, irreparáveis. Eles poderão ter essas consequências principalmente no outono e inverno, por isso faz sentido agir agora. E eu acrescentaria outro motivo pelo qual, do lado ucraniano, faz sentido, enfim, focar nesses meses, nessas semanas, nesse tipo de guerra, mais do que em outros. É aquilo que eu disse antes ao Mirko em privado, ou seja, bater enquanto o ferro está quente. O sentido é esse equilíbrio particular, digamos, entre meios ofensivos e meios defensivos, de um lado e do outro. No campo, obviamente, da guerra de longo alcance, drones, mísseis, interceptadores, etc, etc. Agora, isso dá boas chances para a Ucrânia de, como vimos, como todos vocês obviamente viram, enfim, infligir duros golpes e até mesmo ter uma espécie de iniciativa. Especialmente se incluirmos nessa guerra de longo alcance os drones de ataque médio, que também atacam a logística em territórios ocupados. Então, obviamente, não é a mesma coisa, mas uma parte das defesas aéreas russas, que precisam interceptar os ataques nos territórios ocupados, seriam muito úteis também para interceptar ataques contra a Rússia. Enfim, é tudo um conjunto, é isso. Então isso faz com que seja o momento certo para a Ucrânia insistir nessas ações e tentar causar os maiores danos possíveis. Então, talvez, por exemplo, colocar fora de combate ou fora de operação a refinaria que vimos ser atingida em Moscou, mas conseguir fazer isso por meses, não por 1 ou 2 semanas, como frequentemente aconteceu nos anos anteriores, não com essa refinaria, mas com outras. E até que os russos consigam, e não é certo que consigam, mas com o tempo eles também podem se adaptar. Então, desenvolver defesas um pouco mais custo-efetivas, ou mesmo apenas doutrinas, táticas mais eficazes. Ou simplesmente, pensem em muitas das medidas defensivas que a própria Ucrânia adotou nesses anos, que poderiam ser adotadas pelos russos. Então, dispersar a produção, algo que na Rússia é feito muito menos, por motivos óbvios, até hoje. Afastá-la, recorrer ao uso massivo de drones antiaéreos, como fazem os ucranianos, o que ajuda um pouco. Digamos que os russos preferem a produção em massa e, portanto, a capacidade logística de produzir em escala, e isso exige que os setores produtivos estejam o mais próximos possível ou conglomerados. Sim, tudo tem um custo. Ou seja, obviamente a vantagem dos russos, até pelo menos o ano passado, foi justamente não precisar correr riscos. Que as indústrias-chave ligadas à indústria bélica, obviamente, sem ter o grande risco de serem atingidas, podiam ser concentradas o máximo possível. E isso cria um bônus, digamos assim, para a eficiência produtiva dessas indústrias. Por outro lado, se passarem a, o que poderiam fazer, dispersar cada vez mais, por um lado, isso a salva de danos muito graves, mas por outro diminui um pouco essa eficiência, é também um custo que precisam pagar. Por outro lado, sobre esse assunto eu acrescentaria uma coisa que não foi dita, na minha opinião, é importante. É verdade que a Ucrânia, até, enfim, nos primeiros anos da guerra, praticamente só podia sofrer esses ataques sem conseguir infligir quase nenhum dano aos russos. Mas eu também daria ênfase a digamos, um fator no qual a Ucrânia já podia contar naqueles anos, ou seja, ter uma parte da produção bélica. Em uma espécie de santuário, por assim dizer, que na prática são os Estados europeus que apoiam a Ucrânia, que, mesmo não fornecendo, obviamente, tudo o que a Ucrânia precisa.
Mas, em uma parte muito significativa, obviamente não podem ser atacados pelos russos. Então, de certo modo, neste caso eu via uma espécie de, não exatamente um equilíbrio. Por um lado, os russos tinham mais profundidade estratégica, mas hoje têm menos, pois os mísseis e drones ucranianos alcançam distâncias maiores. Nos primeiros anos da guerra, os russos podiam deixar as coisas expostas até os Urais sem correr grandes riscos vindos dos ucranianos. Porém, eles também, por outro lado, já nos primeiros anos, tinham pelo menos uma parte da produção em segurança nos países europeus da OTAN. Isso hoje mudou um pouco, então a Ucrânia produz um pouco mais. Sim, cria-se uma paridade estratégica. Eu, na live que fiz para checar o Wars, que levava em conta o rastreamento, mas vocês precisam entender que esse assunto é estratificado. Ou seja, os ataques a Moscou nasceram como consequência da atividade ucraniana em um nível mais baixo, em nível tático, em áreas menores. Porque depois veremos durante a live, dá para entender como esse assunto passo a passo levou gradualmente aos ataques diretos a Moscou. Em que sentido? Enquanto isso, surgiu uma paridade estratégica. Os ucranianos não conseguem atingir os setores produtivos russos mais profundos, e os russos certamente não podem atingir aquelas partes que são produzidas na Europa, a menos que queiram expandir o conflito, e isso é inconveniente. Isso cria, de certo modo, uma espécie de gargalo. E ambos não podem impedir o outro, exceto de forma passiva, em nível defensivo. Se nós olharmos para o que aconteceu nos meses anteriores, eu tinha feito a live procurando Wars, que estava muito concentrada em uma área, na área da Crimeia, corredor de Zaporizhia, que depois vimos levou a um grande nível de atividade ucraniana na estrada que leva a Mariupol, Melitopol, etc., que está criando grandes problemas, mas principalmente a nível logístico para os russos. Não está diretamente ligado a Moscou, exceto por um fator-chave. Eu crio para você um fator emergencial onde você precisa necessariamente aumentar os sistemas defensivos, inclusive de curto alcance, como os Panzer, que recentemente foram retirados e colocados em cima dos prédios em Moscou. Em uma área, em um momento em que você já tem escassez de sistemas antiaéreos, até mesmo para quem os fabrica, neste 1 ano e meio eles se esforçaram especificamente para caçar Panzer, Buk, etc. Considere que o total no período pré-guerra era de 908 e a perda líquida é de 322. Isso cria aquilo que vimos frequentemente nesta guerra que os ucranianos sempre tiveram. Ou seja, escolha o que você pode defender. Os ucranianos, tendo poucos sistemas fornecidos pelos ocidentais, escolhiam o que podiam defender. Normalmente era Kiev, não a linha de frente. Só para ilustrar, o Patriot não vai para a linha de frente, entende? Só para dar uma ideia. Estão impondo isso aos russos. Não porque os russos tenham menos sistemas do que os ucranianos, eles têm mais. O problema é que é um país imenso, realmente grande, e, portanto, mesmo perder 20 ou 30% dos próprios sistemas, mesmo de curtíssimo alcance, quase defesa de ponto, te cria um problema enorme. Além disso, eu vou criar o problema justamente onde sei que você é obrigado a se defender. Porque se eu ataco Moscou por uma questão interna, por uma questão política, de imagem, até internacional, etc., é um daqueles alvos que eu sei que você terá que defender, a todo custo. E então isso cria essas duas situações para você. Vai defender a Crimeia e Zaporizhia ou vai defender Moscou? Hoje nos encontramos nessa situação por uma escolha totalmente deliberada. O ataque a Moscou, o que está acontecendo, é simplesmente a continuação de uma estratégia ucraniana, feita justamente para chegar ao ponto em que nos encontramos agora. Este é um estudo feito por Tocini, que é um grupo de analistas. Vocês também encontrarão todas, obviamente, as fontes. Obviamente, há todas as provas de todos os sistemas destruídos e mapeados, mas é interessante ver como começamos em um nível tático e pouco a pouco estamos chegando a um nível mais, digamos, estratégico. Porque no final das contas a imagem de dois países está em jogo. Só que ninguém espera que a Ucrânia faça milagres. E já faz 4 anos que eles sofrem bombardeios. Para os russos isso é algo novo. E na minha opinião, o fator tempo também é importante. Isso está acontecendo com certeza não em um dos melhores momentos para a Rússia. Não é 2024 ou 2025, quando eles tinham vencido a ofensiva ucraniana.
também havia mais vontade de ir lutar. O número de voluntários, aqueles que aceitavam o contrato, também tinha aumentado muito. Eles estavam na ofensiva em toda parte e tinham a iniciativa em toda parte, menos na pequena aventura de Kursk, que sinceramente teria sido melhor se os ucranianos não tivessem feito. Hoje, porém, os setores são, como vimos na live anterior de 2 dias atrás, um positivo para os ucranianos, outro negativo para os russos. Digamos que a situação está oscilando, instável, certamente muito diferente daquela de 2024-25. E então nos encontramos em uma situação em que vemos imagens que esperávamos dos ucranianos, honestamente. Até porque o setor defensivo de Moscou, proporcionalmente, né, se a gente for ver quantos sistemas existem, são mais do que os sistemas que cobrem os corredores de Zaporizhia, Kherson e Crimeia juntos. São muitos. Também houve desperdícios, os 20 sistemas que defendem a mansão do Putin, que poderiam até ser poupados. Ele diz, vá fazer a reunião na mansão secreta, não ocupe 23, vá lá ocupar. Muitos. Você já os tem. Ao menos vamos usá-los no restante da cidade também. Exatamente. Me diga o que queremos mostrar e de onde você quer começar. Então não, já que você mostrou aquele estudo interessantíssimo do Tossini, que eu também usei no meu artigo que coloquei no Substack, eu me conectaria a ele justamente para falar dos sistemas Pantsir, basicamente. Ou seja, como chegamos lá? Então vimos antes que obviamente, os ucranianos vêm fazendo essa campanha nos territórios ocupados há cerca de 1 ano. Principalmente no corredor para a Crimeia, que ela busca atingir o que hoje fazem com eficácia. Eles já começaram a atacar a logística há algum tempo e também visam as defesas aéreas que protegem o corredor. Essas defesas aéreas também são muito úteis para proteger o restante da Rússia, como já dissemos. Eu, em particular, partindo também daquele estudo que vocês viram antes, me interessei em tentar entender se, ou seja, quanto e em que medida isso tem um impacto. E, na verdade, cheguei a algumas conclusões um pouco, não necessariamente óbvias, no sentido de que, antes de mais nada, antes mesmo de me aprofundar, justamente no meu artigo, faço questão de especificar que não é fácil investigar. Digamos, a guerra em andamento, o estado, enfim, do inventário antiaéreo russo, porque os dados sobre a produção são muito difíceis de encontrar e confiáveis. Enquanto, por exemplo, vocês vão se lembrar, nós falamos sobre isso aqui também. É possível investigar a produção aeronáutica russa durante a guerra, pois eles divulgam vídeos dos novos caças feitos nas fábricas, embora nem sempre façam isso. Mas entre isso, as imagens de satélite dá para entender. De qualquer forma, dá para fazer uma estimativa realista. Para certos tipos de defesas antiaéreas russas, isso é praticamente impossível. No entanto, na minha opinião, existem duas categorias de defesas antiaéreas russas em que é possível entender alguma coisa, entender qual é o estado, basicamente, de quantos sistemas eles conseguem ter hoje. Uma delas, vocês viram antes, no artigo que vimos anteriormente, aquele artigo do Tossini, em que, entre os vários sistemas, entre os vários ataques que estavam catalogados em praticamente todas as defesas antiaéreas russas, havia aquela contagem que, na verdade, se referia especificamente, isso mesmo, se voltar exatamente para a tabela, aquela inicial que tínhamos visto, aquela com a queda de 300 mais ou menos. Aqueles são lançadores das defesas de longo alcance. Se não me engano, veremos se há mais acima. Vamos ver se exatamente esses aqui devem ser, se a memória não me falha, de imagens de satélite, de uma investigação de, aliás, um analista que, no X, se chama As22. Imagino que vocês vão encontrar depois nas notas deste artigo. É uma investigação feita graças a imagens de satélite, especificamente sobre as defesas russas de longo alcance. Portanto, S-300 e S-400, que são obviamente bastante, ou seja, mais facilmente visíveis por satélite, porque geralmente são colocados em locais estáticos. O que esse cálculo descobriu? Justamente que, desde o início de 2022 até hoje, praticamente, houve uma queda de 35% naqueles visíveis por satélite. E, em particular, aqui estamos falando dos lançadores, não dos radares, mas dos lançadores. Porém, em essência, há um cálculo, se não me engano, também semelhante sobre os radares. Então, muda pouco.
Atenção, porém, isso não quer dizer que não está concentrada apenas nos lançadores, mas também nos alertas, sistemas de radar, etc. Eles também procuram por sim. eu me referi exatamente a isso, exatamente, só a esta tabela que vocês estão vendo. Depois, na verdade, o artigo aborda tudo. No começo eu dizia só esse dado. Pronto. Mas o que isso nos diz? Por um lado, não temos certeza, e o artigo também destaca que nem todas podem ser perdas. Porque uma parte daqueles que não vemos mais é porque foram, digamos, deslocados das posições fixas que ocupavam no início da guerra. Pensem nos que estão no Extremo Oriente, que hoje têm pouca utilidade e foram enviados talvez aos territórios ocupados, onde é mais difícil encontrá-los. Ou seja, às vezes eles os mandam, por exemplo, ao longo das fronteiras da Rússia para posições já preparadas. Eles ficam lá parados, o satélite passa e os encontra. Em outras situações, como na região de Kursk ou territórios ocupados, onde a ameaça ucraniana é maior, até sistemas de longo alcance precisam se mover constantemente. É o jogo das 3 cartas. Exato. Você também pode, por erro, contar o mesmo sistema 2 vezes se ele foi movido e você não percebeu. Bom, talvez se o satélite passou de um lado sim e do outro ainda não, é possível. Mas enfim, a conclusão mais básica que podemos tirar desse movimento é que nem todos são perdas, mas uma boa parte com certeza é. Poderiam ser quase todos, ou de qualquer forma, na minha opinião, uma boa parte. Depois, digamos, existe a contraprova da navalha de Ockham, no sentido de que, no final das contas, a atividade ucraniana aumentou claramente, o número de impactos por parte da Ucrânia aumentou claramente, algo aconteceu. Querem uma outra contraprova que corrobora essa tese? Os russos tentaram recomprar os S-400 dos turcos. Coisa que, aliás, me parece que eles não conseguiram. Eles não conseguiram, aliás. E de qualquer forma, eles já tinham retirado há um bom tempo, ou seja, já durante 2024-25, apesar de Assad estar bastante instável. Muitos dos seus sistemas, preventivamente, porque não são tão fáceis de transportar, foram os primeiros a serem embarcados e levados embora. Isso já te dava a sensação de que havia uma escassez, ou que eles, de qualquer forma, preventivamente, porque não são burros, não vão esperar perder 35% mesmo que não percebam. Sobre isso, um dos pontos que, aliás, agora também aparece no meu artigo, que se quiser podemos colocar de novo na tela. Existe uma diferença, na minha opinião. O sentido é que os russos têm hoje uma grave falta de defesas aéreas, mas nem tanto em relação às que podemos investigar, as de longo alcance e estas que vemos agora. Os Panzer, que são outro elemento central, de qualquer forma, mesmo não sendo o único, mas são um elemento muito comum nas defesas aéreas russas. Eu estava dizendo que não é tanto, pelo menos nesses sistemas, o fato de os ucranianos terem, enfim, destruído o inventário russo do início da guerra até hoje. E que eles, enfim, tenham reduzido consideravelmente a quantidade, porque de qualquer forma também existe a produção russa que continua. Sobre os S-300, temos dúvidas sobre a quantidade, uma perda. Já nos Panzer, é mais fácil entender por causa das torres onde ficam. Então eles são mais fixos, são mais fáceis de encontrar. E uma pesquisa sobre isso, que depois se baseia em imagens, no trabalho também de Alpe, que vocês vão encontrar no artigo, se tiverem interesse, que é sempre baseado em imagens de satélite. Em essência, o que se percebe é que com grande probabilidade, hoje a Rússia ainda tem uma quantidade maior de Panzer do que no início da guerra, e que vai de muito maior. Aliás, nesta foto que vocês estão vendo, é um dos ataques que os ucranianos fazem a essas defesas, é um dos últimos frames praticamente de vida desse Panzer. Então eu estava dizendo que apesar de ser verdade que os ataques ucranianos destruíram um número crescente deles no último ano, nos últimos 2 anos, no corredor para a Crimeia, apesar disso, parece que, de acordo com imagens de satélite, então contando principalmente aqueles posicionados ao redor de Moscou, posicionados também em Valdai, nos outros locais de produção, ao redor de aeroportos, etc, etc. Acontece que, enfim, eles acabam aparecendo uma quantidade que é muito superior às estimativas ocidentais de Panzer em 2022, que são aquelas, por exemplo, do The Military Balance. Eles contavam apenas 116 no início de 2022. E se vocês pensarem que hoje, ao redor de Moscou, encontramos pelo menos, sendo bem conservador, 75 mais dezenas em todos os outros lugares. A estimativa é que haja cerca de 200
No território da Rússia, então não na Ucrânia ocupada, mas, justamente, aqueles na Ucrânia ocupada e alguns outros ao longo das fronteiras russas com a Ucrânia. Por que essa diferença? Porque esses 200 nós podemos ver por satélite, porque são aqueles que protegem infraestruturas fixas. Então, em Moscou, nas torres, nos prédios, nos aeroportos, ao lado das fábricas. Por exemplo, alguns perto da famosa fábrica de Alabuga, aquela dos drones Shahed. E como você disse, Mirko, muitos em Valdai são locais fixos, geralmente permanecendo em torres. Até porque vocês viram, né? Eles levam com o helicóptero até lá, não é algo que se move, não é que vai se mover. Eles descarregam com helicópteros soviéticos gigantes, os Mi-26, se não me engano. E eles colocam em cima, no teto, no telhado dos prédios, praticamente em Moscou. Basicamente, como vocês podem entender, esse é o único jeito que permite que a gente possa contá-los durante a guerra, porque eles ficam lá por meses, no topo das torres. Então, já repito, não fui eu que fiz esse trabalho, no sentido de que eu reuni tudo isso. Mas, se vocês olharem nas fontes e tudo mais, vão encontrar alguns mapas onde analistas, isso mesmo, esse é o melhor que vocês podem encontrar, onde analistas justamente fazem esse levantamento. Imagens de satélite que conferi, mas o trabalho principal já estava feito. Vocês mesmos podem fazer isso, é só clicar e encontrar a fonte original. Tem as fotos e assim vocês podem verificar isso. Ir também no Google Earth é muito interessante, porque o Google Earth permite que você avance e volte na linha do tempo. Basicamente, ver as imagens de satélite antigas. Vocês podem saber quando as torres foram erguidas, quando os Panzer de cima foram adicionados e até quando não existiam. Por exemplo, esse é um fato que eu consegui calcular. No início de 2023, vejam só, ao redor de Moscou havia apenas 7 em posições fixas. Porque, como lembramos antes, a ameaça ucraniana para Moscou em 2023, mas principalmente no início de 2023, era quase 0. Hoje são 75. Só de Panzi que podemos confirmar. Provavelmente há outros, porque existem torres que estão em construção. Agora eles têm 3 círculos concêntricos principais, parece que querem aumentar para 7. Sim, há aqueles que vocês veem em estado embrionário fora de Moscou, que estão praticamente nascendo, e vocês encontrarão isso neste mapa. Eu recomendo simplesmente ativar a tradução automática, aliás, do navegador, porque quando vocês virem a lista, funciona razoavelmente bem. Vocês encontram as categorias de, digamos, defesa aérea. Então, não há apenas Panzer, esses que vocês estão vendo agora. A maior parte são Panzer, mas também há sistemas de longo alcance S-300 e S-400. Vejam só, até o final de 2025... Só para esclarecer, desses sistemas de longo alcance ao redor de Moscou, então, se por um momento passarmos a falar dos S-300 e S-400, havia muitos em Moscou. Tantos quanto cerca de 2/3 de todos os países europeus da OTAN juntos, em sistemas de longo alcance como Patriot ou SAMP-T, só para você ter uma ideia da quantidade. Mesmo assim, os russos concentram esses sistemas para proteger Moscou. O que torna ainda mais impressionante quando os ucranianos conseguem superar essas defesas, inclusive eu, nesses dias. E também confirma a necessidade política da defesa e, portanto, de certo modo, a estratégia ucraniana de, ok, coloquem 500 aqui, mesmo que seja em detrimento de outras áreas. Sim, estamos pressionando muito. Sim. Sim, exatamente nesse trecho específico. Eu disse no início desse raciocínio que, na minha opinião, pelo que pude verificar, não é verdade que eles tenham perdido. Ou seja, eles ainda têm mais desses sistemas, provavelmente dos de curto alcance e não sei quantos, mas não acho que tenham muito menos dos de longo alcance. Mas sabe, é um raciocínio lógico. Se eu tenho 200... Mas são bem menos. Porque nós temos. Eu preciso cobrir só a fronteira, é isso mesmo. Se agora eu tenho 200, preciso cobrir até Kazan. Exatamente, aqui tem. Paradoxalmente, hoje eles provavelmente têm mais do que antes e quase certamente de curto alcance mais do que antes. Mas relativamente, digamos, em relação à ameaça adversária, a Rússia hoje é muito mais vulnerável do que em 2022, 2023. Mas basicamente porque antes, como dissemos, eles só precisavam defender talvez as regiões de fronteira, tinham alguns Toshka. No início da guerra, depois os primeiros drones que causavam algumas dezenas de pequenos incêndios iam chegando aos poucos, e assim por diante.
ok? Então ela sempre foi aumentando um pouco, mas nunca foi tão profunda essa zona a ser defendida. Hoje, por exemplo, chegam mísseis em Kazan, chegam drones em Cheboksary. Acho que era esse o nome da última cidade que vi, que ficava a mais de 1.000 quilômetros dentro da Rússia. E então, é como se a produção russa, que aliás, também do ponto de vista produtivo, parece ter aumentado, ou pelo menos sido mantida, desses sistemas, porque senão não conseguimos entender por que ainda há tantos deles por aí. Ou seja, se os ucranianos publicam vídeos e fotos de Pantsir atingidos, admitamos, aliás, que eles nem mostram todos. Ou seja, ainda existem alguns Pantsir dos quais não temos evidências, mas que foram danificados pela artilharia, ou enfim, dos quais ainda não surgiu nenhuma evidência visual. Me pedem para não dar socos na mesa, me perdoem, não farei mais isso. Enfim, vamos admitir que nem todas as perdas sejam visíveis, basicamente. Mas... Enfim, se conseguimos ver e contar esses sistemas por satélite, isso indica que as fábricas russas produzem dezenas deles por ano, no mínimo. Isso também não é tão simples assim. Se você for ver, e no meu artigo, você vai encontrar isso. Quantos deles foram produzidos com defeito? Eles não defendem só a Rússia, por exemplo, entre aspas. Eles também estavam na Chechênia, entre os envolvidos na confusão que atingiu o avião. O que era? Zero, não me lembro. Eles derrubaram, abateram um avião da Airlines, se não me engano, zero. Isso também foi admitido no final pelos russos, me parece um contato de desculpas. Putin disse que pediu desculpas, e lá tinha sido realmente um Pantsir. E sobre isso, aliás, eles também estavam posicionados na Síria. Talvez alguns deles tenham voltado da Síria. Pode ser que não. Não, disso eu cuidei. Na época foram incluídos os S-300 retirados e levados embora. E nada, isso para dizer que, no fundo, bem, na verdade eu não estou batendo na mesa, isso é algo que faço questão de revelar para vocês. Não sei por que estão ouvindo esse barulho, talvez eu esteja muito... Acho que o microfone está conectado à mesa. Então quando você, mesmo que só dê um toque, faz tipo tum-tum... Talvez assim fique melhor. Me ajudem no chat, se melhorou me deem um sinal. Coloquei em cima do mousepad, talvez fique melhor, mas eu não estou tocando em nada. Olha, sou eu falando assim, não estou tocando. Mãos limpas e levantadas. Eu estava dizendo que então nesses dias, principalmente com esses ataques que vimos em Moscou, uma parte, pelo menos, digamos, do campo, dos analistas, dos comentaristas, depois colaboradores, que eu descrevo grosseiramente como pró-Ucrânia. Ok, vou dizer assim, Enfim, para nos entendermos, na verdade, difundiu essa tese de que, basicamente, as defesas russas não funcionam de jeito nenhum. São poucas, são falsas, são ineficazes. E por aí vai. Na minha opinião, na verdade, as coisas são muito mais, ou seja, mais realistas e nuançadas nesse sentido. Antes de tudo, é preciso considerar se as defesas russas, como muitos dizem, não poucos, mas muitos afirmam, se elas são realmente totalmente ineficazes ou algo do tipo. Se fosse assim, esses ataques a Moscou já teriam ocorrido há tempos. Porque é verdade que nos primeiros anos eles não tinham o alcance, mas já faz mais de um ano que os ucranianos têm o alcance e, de qualquer forma, Moscou. Até me corrija se eu estiver errado, Mirko. Até cerca de um mês atrás, ataques de grande sucesso realmente tinham sido muito poucos. Algumas vezes algo tinha passado. Acho que você está no mudo, Mirko. Não no grande círculo defensivo. E também é preciso considerar que o ataque à refinaria é praticamente o limite da linha defensiva. É nessa área. Aqui e, honestamente, considerando quantos drones passaram nos ataques na Ucrânia, considere que os ucranianos lançam 300 drones. É sempre espetacular quando a capital é atingida, mas os impactos são 5, 6, 7, 9. Estamos falando de percentuais muito semelhantes no que diz respeito à Ucrânia e à Rússia em relação à interceptação de drones, bem acima de 90% de ambos os lados. Sim, hoje mesmo fiz essa contagem e tentei realizar isso. Sobre o grande ataque, aquele do dia 18 praticamente, de alguns dias atrás, e que indubitavelmente teve sucesso, isso é evidente. Um sucesso incrível, no sentido de que, incrível, justamente porque até pouco tempo atrás não dava para acreditar. Eles nunca conseguiam fazer isso, romper as defesas dessa forma. Mas, por outro lado, atenção justamente a esse ponto, esse elemento. Ou seja, se vocês forem ver também os muitos vídeos que surgiram do ataque à refinaria,
E se vocês tentarem investigar o que é um pouco mais complicado, que eu tentei fazer, quantos drones os ucranianos lançaram sobre Moscou, em direção a Moscou? Como é que se pode investigar isso? Infelizmente, só existe uma fonte, que é a do Ministério da Defesa russo ou dos governadores das regiões russas. Então, segundo eles, esta noite tantos drones ucranianos passaram sobre a região. Ou seja, por exemplo, o prefeito de Moscou diz que nesse ataque 194 ou 196, não me lembro, atacaram Moscou. Então foram interceptados aqui. Então, o único dado que temos sobre a quantidade, podemos deduzir disso, ou seja, os russos, antes de tudo, revelam apenas o que eles consideram como interceptações. Eles não são como os ucranianos. Vocês com certeza vão se lembrar porque vocês sempre falam disso. Os boletins da Força Aérea Ucraniana fazem a diferença entre as armas lançadas pelos russos e as que foram interceptadas. Os russos fazem uma coisa um pouco mais estranha, eles te dizem. Só essa noite nós interceptamos 300 drones, quantos eles tinham lançado? Pô, Eu sei, por quê? Eduardo, tudo bem, mas você também percebeu isso? Quando você fala assim, a pessoa não tem uma métrica, diz caramba, sim. Talvez mais 100 tenham passado, talvez não tenha sido um grande resultado. Bem, mas eu nunca digo isso, nunca digo, mas é uma técnica. Eu só falo do que deu certo e não te dou uma métrica para você pensar. Espera aí, deixa eu fazer umas contas. Se deu certo ou deu errado, o outro tem que dizer... Esse é exatamente o motivo. Não há nenhum problema com os sistemas. Eles não foram projetados para drones, foram feitos para defesa pontual, em alguns casos com alcance bem curto, 20 quilômetros e coisas assim, que na época não incluíam drones. Como assim? De fato, veremos que eles têm muitas limitações, aquela famosa cobertura sobre a qual fizemos a live, etc. Paradoxalmente, não é um drone ucraniano, nós temos aquilo. É um míssil russo, provavelmente pesquisa de Carlo. Vou colocar o clipe, assim posso mostrar também as limitações disso. Vou lá. Aqui vocês veem que a câmera estava focada no drone, né? Mas na verdade agora vai aparecer uma seta vermelha. Olhem bem agora. Porra, eu gravei uma explosão. Olhem aqui, olhem. Meu Deus. Sim. Evidentemente não foi um drone, aliás, eu dizia que na minha opinião é um. Trata-se de um Manpads, ou seja, um míssil portátil, pode ser um Igla, ou a versão mais recente, chamada Verba, pode até ser um Panzer. Então, em todos esses vídeos que vemos nesses dias sobre esse ataque, basicamente são duas as ações das várias interceptações que vocês veem com aquele rastro de fumaça. Ou um foguete, um míssil de um Panzer, ou então um míssil portátil, que são os únicos dois que vimos sendo realmente usados. Tem um lado interessante, como você disse, que muitas vezes são os tchetchenos que usam os Manpads. Sim, não vimos isso durante esses ataques, primeiramente as Forças Armadas Russas. Aqui, Manpads. Vimos isso durante esses ataques. Antes de tudo, as Forças Armadas Russas usaram principalmente na defesa de Moscou. Muitas equipes, digamos improvisadas ou não, e também pequenas equipes de homens com mísseis portáteis, como você pode ver, principalmente posicionados ao longo da rodovia. Depois, as estradas que circulam Moscou e que, enfim, ficam de frente para a refinaria. E em alguns vídeos, vimos a rodovia, enfim, as estradas que circulam Moscou e que, enfim, ficam de frente para a refinaria. E em alguns vídeos depois, trata-se dessas equipes. Parece formada, enfim, por unidades chechenas, que provavelmente são chechenos. Pelo que eu sei, são bastante numerosos na Guarda Nacional. Essa é uma das funções das unidades da Guarda Nacional. Então, pode ser que sejam eles. E, aliás, duas palavras justamente sobre essa tentativa de se defender com essas armas que não são as mais adequadas, mas, enfim, faz sentido usá-las. Aqui estão os mísseis portáteis que surgiram na Guerra Fria, com seus equivalentes ocidentais, os Stinger criados para derrubar helicópteros ou, enfim, aeronaves de baixa altitude. Todos eles têm em comum, salvo raríssimas exceções, todos eles têm em comum o sistema de guiagem.
por infravermelho, ou seja, busca de calor, basicamente, o que os tornava e ainda os torna realmente eficazes contra helicópteros e caças. Ainda hoje, de fato, Quando algo voa, o contraste entre a assinatura térmica e o resto é muito nítido. Aqui sim. digamos que depois existem toda uma série de contramedidas, mas até nesses mesmos mísseis foram desenvolvidas contramedidas. Então é um duelo que continua. O problema é que, porém, se for para abater drones, os drones que os ucranianos usam nesses casos são drones muito simples. Eles têm motor a pistão, são feitos de fibra de carbono, de madeira, enfim, são feitos de materiais pouco caros, têm dimensões relativamente pequenas e também são bastante resistentes. Como notamos, não é que eles caem instantaneamente quando atingidos por projéteis, e principalmente com aquele motor, eles não têm uma grande assinatura térmica. Então só isso já é um grande problema contra esse tipo de arma. Pois é, de fato, vocês vão ver nos vídeos, muitos dos quais colocamos nas fontes, vários desses lançamentos que aparecem. Os lançamentos que vocês veem, aliás, acontecem no meio da população moscovita, diretamente afetada por esses ataques. Outra coisa extremamente notável, como já foi dito, quase engraçada. Viram pessoas realmente se divertindo. Como se estivessem assistindo a uma partida de futebol. Acrescento ainda, foi quase um milagre, a meu ver, talvez não tenha havido nenhuma vida perdida. Houve muitos feridos, mas, pelo que me lembro, nenhuma vítima fatal, ou, de todo modo, não houve massacre. Por isso tenho certeza, porque com todos aqueles drones caindo e muitos sendo interceptados no ar, alguns acabaram se chocando contra os prédios. Poderia ter sido bem pior, especialmente porque não parece que tenha sido. Encerrando o que eu dizia antes, enfim, não houve alarme aéreo, nem exigência para que a população ficasse trancada ou fosse aos abrigos. Quer dizer, alguns desses vídeos, ou com os tchetchenos que lançam grupos de... Os títulos servem apenas para vitimizar o território, aí eles agem. Exato, esse me parece mesmo uma das situações em que eu perdi, me distraí, mas perdi. Vamos ver, exato. Mas isso aqui também pode ser, não é certo, dá pra ver o lançamento. Não, sim, no final parece um Manpads. Pode ser também, tipo, já que chega bem alto na trajetória, pode até ser um Panzer. Depois vamos ver um caso na thread que te enviei, em que na verdade é o único caso, e vou mostrar para vocês como dá para certificar mesmo que aquele foguete é de Panzer. Para concluir o assunto que eu estava falando, não parece que foi emitido um alarme aéreo que obrigasse a população a se abrigar em segurança. E tanto que vendo aqueles lançamentos de mísseis portáteis, vocês veem até mesmo soldados russos tentando parar os carros, para que o soldado que precisa mirar a arma portátil tenha tempo de fazê-lo. Com as pessoas, com os moscovitas que precisam ir trabalhar e não tem tempo de parar, é uma coisa surreal, não é? Nem fecharam a rua. Vati, eles só fizeram uma pequena coisa, colocaram alguns cones e faziam eles darem a volta ao redor. Com todos os riscos, obviamente que a gente aqui sorri, mas vocês podem imaginar, olha, essa foto é exatamente a qual eu me referia. Então, se conseguirmos dar um bom zoom no interceptador em voo. Eu me diverti um pouco hoje tentando entender quais eram nos vídeos e nas fotos. Os casos de Panzer e os casos de Manpads. Havia toda a discussão sobre os Panzer, que não funcionam. Quero aprofundar, mas por enquanto esse é o único caso em que tenho certeza de que é um Panzer. Porque se vocês olharem bem para aquele foguete em voo, a principal pista é que dá para ver dois estágios. Ou seja, tem uma parte preta atrás, a maior, e uma parte menor presa na frente. São os interceptadores dos Panzer na fase inicial do voo. Eles têm dois estágios. Após um tempo, o traseiro se separa. Este parece ser um Panzer que ainda não se separou. Além disso, fiz uma análise, comparei os pixels da foto com os pixels do drone ucraniano, que deve ser um FP1, se não me engano. Este, cujas dimensões são bastante conhecidas, porque foram tiradas muitas fotos do FP1. Quanto ao comprimento, parece compatível com um Panzer, que é muito mais longo do que um Igla, então, nesse caso, dá para ter bastante certeza, mesmo quando não há, enfim, fotos dessa qualidade. Se vocês quiserem tentar se divertir, tentando entender se são Panzers ou se são mísseis portáteis, há apenas dois. Sim, deve ser o drone à direita, que se parece muito com o Yuti da esquerda.
Eu dizia que, se vocês quiserem tentar se divertir, tentando entender que tipo de interceptador aparece nesses vídeos. Geralmente, os Mampads têm essa trilha de fumaça característica, que é bem irregular, e eles voam de uma maneira bastante irregular. Porque os Mampads fazem curvas, exatamente, eles fazem curvas e seguem o alvo. Eles têm basicamente apenas uma superfície que manobra, então eles precisam meio que girar sobre si mesmos e fazer curvas de uma maneira bem estranha. Se vocês virem em câmera lenta, é isso. Enquanto os interceptadores, tipo aqueles dos Panzer, voam de uma maneira muito mais, digamos, antes de tudo, acho que até mais rápida, mas principalmente mais regular. E deixam com o mesmo vento um rastro um pouco mais em linha reta, um pouco mais direto, isso. Se virem interceptadores saindo de posições elevadas, geralmente em torres, quase sempre são os Panzer colocados nas torres. Se forem do topo dos prédios, fica um pouco a dúvida, porque às vezes até os mísseis portáteis são lançados do topo dos prédios, mas se vocês virem eles partindo diretamente das ruas, de posições muito improvisadas, exato, ali é muito provável que sejam armas portáteis, porque a menos que os russos tenham realmente corrido para colocar um Panzer naquele momento, numa posição improvisada, é pouco provável, entende? Em vez disso, é muito provável que tenham mandado uma equipe ali, em uma caminhonete, 2 caras com 4 Igla no porta-malas, para dar o apoio deles, entende? Considere que esses drones voam rente aos prédios, então agora que colocaram os Panzers em cima dos prédios, o Panzer pode até não vê-los, porque por baixo... Absolutamente não. Está por baixo e olhem isso, por exemplo. Quer dizer, estava 10 metros acima do prédio. Para dar uma ideia, então, paradoxalmente, isso... Aliás, deveria ser um dos drones de um novo modelo ucraniano, muito mais rápido. Como vocês viram... Eu vi também drones, eu vi drones a jato. Sim, de alguns tipos, ok? Porque sempre faz todo mundo rir muito. Demos a volta completa. O que é um drone a jato? É um míssil? Por que chamamos de drone a jato? Eu nunca entendi. Porque agora já estamos acostumados, a evolução voltou atrás. Sabe, o drone se tornou... Um dia vamos chamar os tanques de guerra de drones tripulados, provavelmente, ou algo assim. Atualmente há uma tendência de dronificar tudo. Se você pensar, às vezes parece um pequeno míssil de cruzeiro. Sim, e eles chamam de drones míssil ou drones a jato. Eu vi, são mísseis. Quer dizer, podemos usar esses termos também. Então esse aqui já é outro caso. São os drones, aqueles do tipo Shahed, que os ucranianos também desenvolveram, drones que são basicamente semelhantes aos Shahed, então são os mais comuns que eles usam nesses ataques. São aqueles os 2 primeiros que vimos naquela pequena infografia, aqueles, digamos, os efetivos e os mudos. Pelo que eu pude perceber. Aliás, ontem mesmo jantei com um cara que lutava na Ucrânia. Pequeno spoiler de novos patches, digamos que não. Novos patches. Em parte, os drones que lançam na Ucrânia são para saturação. Aqueles que vão mais em direção aos alvos, veja só, são do tipo novo. Ou então esses digamos, mísseis de cruzeiro, aqueles mais clássicos. Eles nos servem muito para saturar as defesas, também são mais descartáveis, ou seja, no fim das contas são feitos praticamente de compensado, né? Materiais plásticos, coisas realmente de baixíssimo custo. Por isso é normal que de ambos os lados 90% dos drones sejam interceptados, porque de pelo menos 500 drones, pelo menos 450 são praticamente para sacrifício. Você já sabe que eles estão condenados, que todos serão interceptados, eles servem justamente para saturar a área. Essa coisa... Sim. Aliás, tanto os ucranianos quanto os russos usam também uma boa quantidade de drones, especificamente como isca, ou seja, que aparentemente nem têm ogiva e simplesmente voam para. Então há uma esfera de Lüneburg que serve até para refletir o sinal, de modo que pareçam maiores. Maiores do que realmente são. Enfim, há muitos que fazem só esse papel, então é normal que muitos deles se percam. E em tudo isso, sim, como dissemos antes, as defesas que os russos usam, mas que na verdade existem no mundo todo. Ou seja, cuidado ao tirar conclusões.
Enfim, não são só as defesas deles que são fracas ou algo assim. Provavelmente, um ataque desse tipo lançado contra qualquer capital europeia, veríamos muito mais em Roma. Por exemplo, mais os números 490 de 500 porque 10 caíram sozinhos, quer dizer, o que você quer interceptar. Mas mesmo se concentrássemos todos os sistemas que existem, basicamente, ou seja, mesmo colocando todos lá e nos preparando, provavelmente ainda passariam mais. Os russos claramente têm um pouco mais desses sistemas e estão mais preparados. Então, atenção, o problema é que, como dissemos, essa é uma categoria de armas, principalmente em termos de custo, eficácia e quantidade, que é difícil de combater de forma eficaz. Com aqueles sistemas que nasceram, que são todos filhos dos sistemas da Guerra Fria, então aviões, helicópteros, às vezes como adversários, e depois, pouco a pouco, também se tornaram adversários. Os próprios mísseis ou até mísseis balísticos, por exemplo. Veja, ou seja, paradoxalmente, a defesa russa em Moscou pode ser bastante formidável contra, talvez, armas balísticas não muito avançadas, mas ter mais dificuldade contra uma enxurrada de drones lançados contra ela. Veja, só para dizer... Se tivessem mandado 50 F-16, provavelmente poucos teriam voltado. Exatamente, tenho poucas dúvidas. 50 F-16. Se saíssem das fronteiras ucranianas rumo a Moscou, dificilmente algum chegaria. Ninguém alcançaria Moscou. Talvez possam tentar voar bem baixo, mas nesse caso você manda drones. Aí eles chegam lá, o que fazem? Tentam sobreviver até a volta. Então sim, exatamente esse é o sentido. Ou seja, contra essas ameaças, digamos antigas, esses sistemas ainda são formidáveis. De fato, as duas forças aéreas, como já dissemos outras vezes nesta guerra, nem conseguem penetrar profundamente no território inimigo. Não entendemos isso. A Ucrânia, apesar de ter sistemas antigos, era o país com o maior número de sistemas antiaéreos na Europa. Sim, a Ucrânia não era de forma alguma, digamos, fraca. Por esse ponto de vista, também é preciso dizer que a própria Europa é particularmente fraca nessa categoria. Mas a Ucrânia tinha, além disso, sistemas que eram os melhores, digamos, da última União Soviética, então obviamente já se passaram alguns anos, mas não eram os sistemas que o Iraque tinha. Bem... Não é que o F-16 seja exatamente um jovenzinho. Isso também, eu disse isso. Não vamos complicar isso. Eles têm 40, 50 anos. Se você pegar os blocos antigos, então mais ou menos são, aliás, talvez os sistemas mais recentes. O que é o S-300P? Eles são até mais novos que alguns F-16. Sim, não para vocês S-300. Os S-300 que a Ucrânia tem são dos anos 80, mas os primeiros modelos são ainda mais antigos. É possível que os que receberam agora também sejam dessa época. Os S-300 usados pelos russos são modelos dos anos 90 e início dos 2000 no máximo. E agora não falamos de um último fator importantíssimo, que é o consumo de munição. Então, também existe toda uma teoria de que os russos estão em dificuldade contra esses ataques porque estão ficando sem munição. Sobre isso, na verdade, eu realmente não faço ideia, no sentido de que nunca encontrei nenhuma maneira, obviamente, de tentar, enfim, deduzir esse dado. Sobre isso, eu duvido do ponto de vista lógico. Primeiro, os russos têm a tendência de superproduzir, até mesmo acumular munições antigas, o que nem seria sensato fazer, não é? Antes de gastar as munições mais novas, eles reutilizam material antigo. Segundo, não é como se o sistema de defesa russo tivesse sido colocado sob pressão antes, praticamente só neste último ano, só para dizer e considere... Que é um quê? Pantsir, Buk e outros. Eles acumulam esses sistemas há décadas e têm a tendência de exagerar. Quanto à questão da munição, então, na minha opinião, são teorias muito pouco sustentáveis nesse sentido. Aliás, quase todos os sistemas russos são compatíveis. Continuam, obviamente, compatíveis com os modelos antigos de munição. Então, por exemplo, tem o S-400 com um míssil de última geração que chega a 250 km e assim por diante. E talvez eles fabriquem poucos por ano. Mas então, o mesmo S-400 como unidade pode realmente lançar também antigos interceptadores produzidos nos anos 90. Eles têm alcance menor, mas se você precisa derrubar um drone...
Digamos, você não desperdiça uma munição que custa muito caro. Ou até mesmo, como vimos muitas vezes, eles também os lançam como armas ar-terra, alguns desses antigos interceptadores com os S-300. Muitas vezes, então, obviamente, não posso saber, mas como você disse, Mirko, há alguns elementos que nos fazem pensar, tipo, bom, isso parece um pouco... Posso garantir, coloco minha mão no fogo, que isso é impensável. Que bom o outro. Se você considerar também que muitos desses sistemas nós vimos, e principalmente aqueles de curto alcance, parecem ter aumentado como unidades mesmo. É difícil pensar que já tivesse havido uma escassez crítica de munição para esses sistemas. Tipo, para os Panzer, o que eles fazem é continuar produzindo outros sistemas sem ter as munições para usar. Isso também vai ser um problema. Também é verdade que não é fácil reabastecer os Panzer no topo de um prédio, mas é um problema, e eu me pergunto como lidam com isso. Porque eu assisti alguns desses vídeos e não vi levarem junto com o Panzer muitas caixas de munição ou coisas assim. Então não sei quantas recargas eles têm lá em cima. E é preciso dizer sinceramente que os ataques de drones consomem muita munição, realmente muita. Ou seja, vocês podem dar como certo que todas as que ele tem carregadas são esvaziadas em 1 minuto. Mas, aliás, esse é um problema que os ucranianos também têm. Vamos traçar o paralelo ucraniano, já que sempre falamos da Rússia. No último ataque que foi conduzido pelos russos, que eram quase 80 mísseis, a taxa de interceptação ucraniana foi incrivelmente baixa, tipo só 7 de 79 ou 78, algo assim. Estamos falando de uma taxa de interceptação de 10%. Por quê? Porque a maioria era balística. E esse problema é enorme. É o mesmo problema que, na minha opinião, os russos também estão prevendo. Eu vejo os blogueiros militares dizendo, olha, agora eles lançam drones, mas daqui a pouco eles também vão começar com mísseis balísticos. E isso vai ser realmente um problema, porque interceptar esses se torna complicado. Seu problema é praticamente igual ao dos ucranianos. Não é por acaso que eles tentam fazer Patriots em casa e, honestamente, não é algo que você possa fazer tão facilmente. Eu não posso dizer para vocês quem, mas recebi alguns vídeos, até mesmo em particular, de lançamentos de Patriots em Kiev, de uma pessoa que está perto da posição. E, honestamente, quase todas as interceptações falhavam. Era justamente o período em que foram atacados com os Oreshnik e assim por diante. E há escassez, grande escassez de munição. Eu acredito que os ucranianos ainda não estejam prontos com o desenvolvimento do famoso, né? Flamingo e outros quase não apareceram, pois estão desenvolvendo algo além do Flamingo. Como eu disse, há 7, 8 meses, isso foi mais uma jogada publicitária, porque era realmente muito rudimentar. E enquanto isso, estão enfraquecendo, ganhando tempo e enfraquecendo, né, o sistema defensivo russo. Mas se for assim, a próxima fase são mísseis balísticos produzidos em casa, talvez com melhor alcance. Mas isso vai criar um monte de problemas, porque já te coloco na situação em que você não tem, enfim, seus sistemas defensivos, no máximo, e munição. E geralmente esses ataques são sempre precedidos por um ataque de drones, exatamente como fazem os russos. Se quisermos especular sobre os próximos passos dessa evolução russa, já fiz isso 2 meses atrás. Ou seja, você cria uma emergência no corredor, sobrecarrega os sistemas defensivos russos, começa a atacar a capital que eles são obrigados a defender e, portanto, eles colocam outros sistemas lá. O próximo passo é inevitável. Se você realmente quiser causar danos, porque no final das contas, vamos falar a verdade, você ataca na refinaria, você vê um pouco de fogo, etc. Não são danos que mudam a guerra. O impacto político, na minha opinião, para a imagem russa, tanto interna quanto externamente, tem muito mais peso do que o dano físico causado, porque, de qualquer forma, os danos que os drones causam têm um potencial muito pequeno. Para causar danos de verdade, você precisa de algo bem diferente e mais potente. E algo bem mais potente ainda não existe. Mas, pelo que eu sei, isso está para acontecer. Aí eu me dou por vencido, no sentido de que não é que eu deseje esses cenários, porque 2 países lançando mísseis balísticos intermediários desse tipo, aqui a própria escalada está logo ali. E acredito que a escalada seja exatamente o que eles estão procurando, para ver se talvez consigam envolver atores externos. Ou, na minha opinião, essa é uma teoria minha, acho que os ucranianos estão tentando levar a guerra literalmente para lá.
O que era a operação especial no coração da Rússia em um momento certamente de dificuldade? A Nabiulina, que comanda o banco, etc., ultimamente está doente. Depois vamos ver se volta, se faz, etc. Porque este é o momento de insistir neste próximo inverno. Para os ucranianos seria problemático lidar com um ataque ao sistema energético. Então, como dissemos no começo, fazer com que os russos consumam o máximo possível de mísseis. Porque eles precisam responder, porque há uma demanda interna no país para responder de forma dura. Entende? Agora é melhor fazer isso, já que eles não têm tanta produção de mísseis assim, pelo menos não para voltar ao nível de 100 mísseis a cada 2 dias. Se eles usarem agora para responder porque precisam responder, dificilmente vão ter o suficiente. Para uma grande campanha de inverno é meio que tudo ou nada. De certa forma, Digamos que, visto desse ponto de vista, pode fazer sentido. E você falou. também um pouco sobre os Flamingo? Me veio à mente que, bom, vocês devem se lembrar que algumas semanas atrás houve um ataque com um Flamingo bastante conhecido a uma fábrica na Rússia. Enfim, em que os Flamingos voltaram, digamos, à moda no... Sim, mas são ataques a alvos muito isolados. Sim, eles fazem isso, é que a operação Diz muito sobre esses mísseis. Eu vi nas redes sociais e até fiz um tópico justamente sobre isso, sobre a mídia, sobre os meios de comunicação, inclusive jornais italianos. Então eles realmente têm esse efeito midiático. Tanto pelo nome, quanto pelo fato de que eram coloridos em certo momento e pelo fato de que são praticamente prêmios. Mísseis de cruzeiro poderiam, segundo os ucranianos, aliás, produzidos em grande quantidade, segundo eles. Mas eu te digo... Olha, porque eu pesquisei sobre isso, pegando todas as citações ucranianas. Eles já declaravam em setembro e outubro do ano passado uma produção de 100 a 120 mísseis por mês, faça as contas. Já se passaram 9 meses e eles já deveriam ter lançado 1.000, 1.200, 1.400 desses Flamingo. Os ataques podem ser contados nos dedos de 2 mãos amputadas. Antes do último, se não me engano, eu tinha visto uma análise muito interessante, aliás, de um site ucraniano que estava realmente irritado com essa situação. E veja, olha, não. Há muitas críticas, até presidentes diziam, desculpem, vocês falaram 100, 120 por mês, já éramos 80 em agosto passado, vamos fazer as contas, onde estão? É o mesmo. No início da guerra, os ministérios da defesa diziam que derrubavam 20 por dia e achavam que isso duraria um mês. No fim, eles acreditaram nisso. Com o tempo, começamos a nos perguntar como fez aquele analista, mas eu também fui, como Mirko, e todos vocês podem ir. Vão lá ver, procurar justamente os casos que são sempre divulgados, obviamente, de ataques com Flamingo. Vejam quantos Flamingos acertam, porque além disso eles têm uma boa carga explosiva. Normalmente, logo depois, já saem imagens de satélite. Aparece alguma coisa. Agora vou chutar por alto, tem uma dúzia, mas talvez eu esteja até sendo otimista. Uma dúzia de Flamingos que acertaram o alvo 22.030, que dizem ter sido interceptados, e todos os outros. Ou os russos interceptam 99,9999 de centenas de Flamingos, o que não me parece que seja uma grande vitória do Akron, ou, mais provavelmente, enfim, eles não conseguem produzi-los às centenas. E você? Pelo que fontes bem informadas me disseram, já na época me disseram, olha, isso é uma grande bravata de propaganda. Percebemos que eles estavam muito atrasados, ou seja, que era uma coisa de boxe, não iam a lugar nenhum. No fim, nasceu, improvisamos para tentar fazer algo. Na verdade, isso nos deu novos impulsos, novas ideias, etc., para criar algo diferente. Essa coisa diferente é o que eles estão produzindo, testando, etc. Porém, ele diz, agora já produzimos, tem 50, 200, nós os utilizamos. Sim, mas além disso, não é que aquela arma por si só não faça sentido, na minha opinião. O Flamingo, o que é? Ao contrário do que muitos pensam dos meios de comunicação tradicionais, eu os li cada vez mais. Não é uma arma avançada, super tecnológica, é um míssil realmente simples, feito de forma totalmente improvisada. Grande, relativamente lento, subsônico, feito com motores de aviões de treinamento adquiridos na Europa. Ainda assim, é algo genial e econômico. Sim, praticamente um KPK, uma cidade. Não, quer dizer, é praticamente um KH dos pobres. Atenção, porém, em vender isso como algo difícil de interceptar e letal.
O único ponto forte que ele tem é o alcance, que parece bom, mesmo que acabe. Nunca chegou lá e, de qualquer forma, a carga explosiva foi longe. E principalmente deveria ser a facilidade de produção, mas de fato não me parece que estamos vendo essa grande facilidade por enquanto. Depois, talvez se em um mês eles realmente lançarem 100 por ano, 50 até por mês. Algo assim, então tudo bem, mesmo que sejam fáceis de interceptar. Para vocês, para todos os alvos que os russos, num raio de 1000 quilômetros de mim, se joga o canal. Mas conversando com muitas pessoas muito informadas, até mesmo na Ucrânia, me disseram, olha, esses são os que produzimos. A gente faz o maior alarde em cima disso, então quando fazemos o lançamento, eles fazem o mega vídeo e por aí vai. Na verdade, estamos produzindo algo bem diferente, bem diferente. Então já estamos. Quando saiu eu disse, olha, essa é a história, Belli e tal, mas é uma bagunça. Feito ali, com o que dava para fazer, trouxe boas ideias. Porque agora também não depende só das capacidades russas de lançar esse tipo de míssil. Mas, no fim das contas, a melhor escolha são os balísticos, são mais fáceis de fazer. E ainda existe uma grande herança na Ucrânia de conhecimento na produção de mísseis balísticos. Então está absolutamente dentro das capacidades deles. Aliás, pelo que eu vi, o balístico que a Ucrânia está tentando desenvolver, enfim, mais recentemente, que é o que eu acho, ao qual todos estavam se referindo, que é o da Firepoint, como eles chamam. Acho que é FP7, enfim, o protótipo. De qualquer forma, o modelo hoje é conhecido por essa sigla, que é sempre a mesma empresa que faz os Flamingo. Enfim, é sempre ela que faz esses novos mísseis, que aliás, também faz aqueles drones que vimos antes, faz de tudo. Este é o ponto. Eles estão tentando desenvolver armas balísticas. Agora vou dizer para vocês qual é a minha conclusão. Então depois vocês podem conferir isso um pouco, obviamente, é um protótipo, então não é tão fácil, mas pelo que eu vi, eles partem de... O design, basicamente, dos interceptores, dos S-300 e S-400, tinha aquele diâmetro. São balísticos, não gigantescos, e a partir deles tentam transformá-los em armas balísticas, que porém atinjam o solo. Ok, que aliás, como vocês já devem ter notado, também é feito com alguns interceptores, justamente o interceptador dos S-300, então não é uma ideia tão estranha assim, é algo que já tinha sido pensado antes. Obviamente, porém, eles querem fazer uma arma realmente eficaz, não um uso improvisado como o uso ar-terra dos S-300. Os FP9. Já não sei, e devo dizer aqui sim, sobre... São esses aqui, e também você os conhece, uma expertise que você tem em casa, você se baseia em algo conhecido. Esses aqui deveriam ser os Flamingo, como na foto. Talvez ele tenha colocado os FP embaixo também, vamos ver se passar pelo bingo. FP5 e depois tem o FB. Aqui está. Aqui está. Deve ser muito parecido. Se vocês olharem como ele leu o diâmetro, comparem com o diâmetro dos interceptores dos S-300 e S-400. Veja bem, isso é exatamente o que eu concluí. O sentido é que de tudo isso, enfim, o sistema de defesa antiaérea, antimíssil russo, enfim, não é nada fácil para ninguém derrubar armas balísticas. Por um lado, é preciso dizer que provavelmente eles não desenvolverão uma arma balística tão difícil de interceptar. Ou seja, por exemplo, os Scud têm por trás um desenvolvimento muito mais, enfim, longo e caro. São armas quase balísticas, então têm uma certa capacidade de ter uma trajetória um pouco mais difícil de interceptar. E assim por diante, e assim por diante, e assim por diante. Eles também têm iscas, então é plausível que, se conseguirem, no sentido de se conseguissem basicamente, colocá-las em produção. Digamos, em questão de 1 ano. Por exemplo, já pode ser uma ideia, não são aquelas armas super invencíveis que certamente vão tentar vender como se fossem. É isso. Com certeza, de 100 lançamentos eles interceptam 90 mais 10. Desses que passam são melhores do que 10 drones. Não, sim, mas não só isso. Já 90 de 100 não é nem tão fácil assim. Lançar 100 também é muito difícil. Aliás, permita-me, até os simples são realmente difíceis, sabe? Antes de passar também para responder às suas perguntas, etc. VPN e depois Nord. Poxa, é uma ideia até bem grande. Queria, se posso, responder a uma pergunta que vi do Flávio, que pergunta: vocês poderiam explicar gentilmente por que os balísticos são tão difíceis de interceptar?
Vamos considerar rapidamente o míssil balístico mais básico como o primeiro que os ucranianos possam produzir. Porque ainda assim seria difícil se um míssil normal, tipo o Flamingo, um míssil de cruzeiro lançado da Ucrânia em direção a Moscou, precisa percorrer todo o trajeto justamente sobre o território russo. Nesse trajeto, o míssil é relativamente lento, porque os mísseis que voam, digamos, na atmosfera, os mísseis de cruzeiro, têm limites de velocidade muito mais restritos do que os balísticos, então são muito mais lentos. E principalmente, se você pensar bem, ele pode ser abatido ou interceptado, pode-se tentar interceptá-lo em vários momentos desse trajeto. Ou seja, ele pode ser pego em Kursk, depois indo a Voronezh ou interceptado pelas defesas de Moscou. Um míssil balístico, por outro lado, mesmo o mais simples do mundo, lançado de, digamos, Kiev ou das fronteiras da Ucrânia, que tem alcance suficiente para chegar a Moscou. A maior parte do trajeto, enfim, ele faz fora da atmosfera, ou pelo menos muito mais alto do que praticamente o alcance da maior parte das defesas. Para dar um exemplo histórico, os Scud, que não eram exatamente de última geração, os Scud dos iraquianos, os primeiros Patriot, tinham grandes dificuldades para interceptá-los. Sim, caso haja interesse, escrevi sobre isso. Há toda uma história, inclusive de como houve uma audiência no Senado americano. Morreram também lá? Quantos foram? 40, 60 soldados americanos, não foi? Tinha um quartel, sim, que foi atingido. E então, esse é um dos fatores. O outro, muito mais simples, enfim, de visualizar a velocidade. Ou seja, justamente se os mísseis, aqueles de cruzeiro, então aqueles não balísticos, são basicamente aviões sem piloto. Pronto, vamos chamá-los assim. Eles têm um motor que geralmente é a jato, e então a velocidade é mais ou menos essa. Os mais rápidos chegam a velocidades supersônicas. Ok, mas já são mais caros, são usados apenas em casos específicos. Os balísticos, por outro lado, também são muito simples, como as V2 alemãs, por exemplo. Se você pensar bem, são foguetes que, uma vez lançados, mais ou menos, não na vertical, obviamente, mas com uma trajetória, justamente balística. Uma vez fora da atmosfera ou de qualquer forma, quando chegam muito alto, eles têm a vantagem de cair muito rápido, porque são ajudados também, obviamente, pela gravidade. Isso faz com que interceptá-los seja completamente diferente daquelas outras armas. Então, na minha opinião, é o exemplo mais fácil para quem não entende ou não conhece o assunto. Imaginem eu e Eduardo jogando uma bola um para o outro e estamos um de frente para o outro, e imaginem se vocês tivessem que pegar a mesma bola, mas ele joga a bola para mim de lado. você precisa ter tempo para... Você precisa começar a entender qual é o... Além disso, também existe a velocidade da explosão, no sentido de que quando um míssil tenta atingir o outro, há uma explosão. Essa explosão tem uma velocidade. Se esse míssil vai a Mach 12, paradoxalmente, ele é mais rápido do que a expansão, do que a própria explosão. Mas, na verdade, esse é um dos motivos pelos quais uma característica das defesas antibalísticas, que não existe naquelas outras defesas que vimos antes, que são mais voltadas para aviões, helicópteros, drones, inclusive hoje em dia, ou seja, aquelas defesas funcionam, como disse Mirko, agora. O míssil defensivo, digamos, o interceptador, tenta chegar ao lado do míssil que ele precisa atingir, explodir no momento certo, atingindo-o com estilhaços. Se tudo der certo, o míssil cai ou explode. Enfim. Basta causar algum dano nele. A maioria desses mísseis tem efeitos de fragmentação. Eles são feitos exatamente para isso, o que os torna eficazes apenas nesses casos, não em outros usos. Agora vocês entendem que isso é possível, talvez com um avião, mas se você precisa atingir algo que cai não na vertical, mas quase, e está descendo a Mach 5 Mach, 6 Mach, 12, fazer uma corrida intercontinental é ainda pior. Vocês entendem que realmente não há tempo nenhum. Assim, temporiza-se a explosão para que a ogiva seja atingida por estilhaços. Então, para concluir, isso é uma característica de muitas armas, projetadas especificamente como armas antibalísticas, como por exemplo os Patriot, aqueles que existem hoje. O interceptador ali não tem mais o explosivo como, enfim, mecanismo principal para derrotar o míssil balístico que cai. Eles tentam se chocar com ele, identificando onde vai cair. Vão ao encontro dele, subindo em velocidade oposta, enquanto o balístico desce. Eles o destroem com a energia cinética do impacto, muito alta, pois vão rapidíssimos.
Porém, porque você vai pegá-lo, digamos, na curva máxima da sua trajetória balística, que é o momento mais lento, antes dele começar a acelerar. Até sistemas israelenses fazem interceptação exótica de algum modo. Sim, não, desculpa se te interrompi. Mas não, porque na verdade o Patriot atua mais só na parte, digamos, de queda, enquanto o que você acabou de mencionar é um sistema ainda melhor. Digamos, para interceptar os balísticos, que é a interceptação justamente fora da atmosfera, o que não funciona com todos, porque alguns balísticos, aqueles de menor alcance, nem sequer saem da atmosfera. Então, por exemplo, contra as trocas. Eu fiz algumas lives com o Lanzara, onde explicamos todas essas coisas, com gráficos, vídeos e tudo mais, então vão lá conferir essas lives, porque não são coisas fáceis de explicar. Se não tem uma animação ou algo assim, agora rapidinho eu achei uma, mais ou menos. A ideia é essa, mas também tem coisas mais complicadas. Também existem os veículos planadores, onde praticamente uma vez que chegam quase fora da atmosfera terrestre, eles praticamente flutuam para aproveitar. E aí você tem que fazer interceptações exoatmosféricas, que alguns sistemas israelenses conseguem fazer. E nem sempre. Sim, não. Isso... Mas digamos que... Geralmente existe mesmo o double tap. Lançam vários mísseis para tentar interceptar um só, por uma questão de redundância. Não podemos assumir que o primeiro acertará. Não é fácil? Sim, talvez merecesse uma live própria, mas acho que já tem no canal. Há várias, está explicado. Já comentei isso aqui antes. Se voltarem, verão uma live minha com Mirko sobre defesa antimísseis, embora não fosse o foco principal. Em grande parte sim, pois já discutíamos os Patriot, tanto nas guerras anteriores à guerra da Ucrânia, quanto na guerra da Ucrânia. Então, de qualquer forma, se vocês tiverem interesse, podem encontrar facilmente no canal Parabellum. Para responder à pergunta, senão eu acabo esquecendo, uma guerra direta entre Rússia e Europa ainda é um cenário pouco provável, com certeza esse é o gargalo. Ou seja, os russos, mesmo que quisessem, não estão em condições de atacar alguns fornecedores europeus da Ucrânia, porque isso abriria um cenário muito mais perigoso do que o benefício que se teria ao atacar esses centros produtivos. Então, talvez a ideia da Ucrânia não seja derrubar a Rússia ou algo assim, a grande vitória final, mas, acima de tudo, é um portal em uma situação em que, como você viu, nem eu nem você podemos sair dessa história, porque você não pode atacar a Europa, eu posso atacar você e você me ataca. Vamos fazer um acordo. Sim, pode ser, é uma estratégia de saída, mas sabe, antes que os russos cheguem a esse nível de aceitação, digamos, da situação. Primeiro, ninguém afirmou que vão fazer isso, é difícil aceitar. Segundo, provavelmente antes disso. Eu te respondo 1000 vezes, batendo cada vez mais forte, mas eu digo... que o bombardeio em Aspina acabou... Me informam. Pronto. Eu acredito que o fator, mesmo interno, do moral conta muito. Os ucranianos enfrentam bombardeios há 4 anos e já estão um pouco acostumados, pois já viveram situações piores. Difícil para os russos. É a primeira vez que eles começam a ter a experiência do que significa a guerra na Ucrânia, que se torna a guerra na Rússia. E estamos falando de muito pouco mesmo. São poucos drones, algumas explosões, um pouco de problema com gasolina na Crimeia e coisas do tipo. Ainda é praticamente nada comparado ao que aconteceu na Ucrânia. Imagine se essa situação piorar. Pode funcionar dos dois jeitos. Pode funcionar tanto em um discurso político onde as pessoas dizem chega, já são 5 anos, e pode ficar ainda pior. Ou pode ter também um efeito de união em torno da bandeira. Pode acontecer de um drone ucraniano errar o alvo e atingir de verdade uma escola ou alguma coisa, ou um monumento, ou algum lugar onde. Paradoxalmente, existe o efeito contrário, que é o mesmo efeito contrário que os russos causam quando atingem uma igreja ou um alvo civil, ou meninas. Na Ucrânia, isso une as pessoas em torno da bandeira mais do que o medo. Elas superam o medo rapidamente, com raiva. Se você me assusta porque derruba os sistemas de energia, sim, eu fico morrendo de medo e passo frio. Se exatamente no meio você coloca um shopping, uma igreja ou algo do tipo... dá medo! Sinto raiva e a raiva apaga o medo. Esses fatores devem ser considerados. Sim, quer dizer, antes de tudo, bastaria olhar para esse mesmo conflito. Dissemos que a Ucrânia, a maior parte dela, foi duramente atingida durante todos esses anos. Com certeza, desse ponto de vista, não funcionou para os russos, ou seja, não foi
Uma coisa ótima de qualquer forma, uma população que se revolta e obriga o governo a se render. Isso é um pouco uma quimera. Procure na história contemporânea pelo menos tantos estados que seguem o caminho do bombardeio estratégico, do qual hoje os ataques com mísseis são a evolução. Não é que tenha funcionado muito, se querem ouvir a minha opinião, digamos, na história contemporânea, muitas vezes se pensa que assim se vai conseguir uma rendição, mas muitas vezes se obtém justamente o efeito contrário, como definiu Mirko. Que os bombardeios estratégicos contra a AS, Dresden, por exemplo, ou os bombardeios incendiários de Mallory, no caso de L. Bombardeio em área britânica, principalmente, mas não só, sim. Não teve. Ou seja, eles enfraqueceram gradualmente o sistema industrial, obviamente, mas no final a luta foi até as portas de Berlim e logo seria necessária a invasão do Japão. Se quisermos dizer... O objetivo inicial, que era, digamos, mas declarado mesmo, atingir o moral, nesse caso da população alemã, ou seja, fazer com que fosse a própria população a dizer basta, não queremos mais guerra, vamos matar Hitler, etc, etc. Isso obviamente não teve nenhum sucesso ao preço de uma hecatombe de vidas, obviamente. Paradoxalmente, ao usarem essas armas por mais tempo para atacar refinarias e depois fábricas no fim da guerra, os efeitos foram mais tangíveis. Mas veja, talvez nem ali foram realmente tão decisivos assim. Se você perguntar para mim, veja. Vale dizer que, voltando para a atualidade então, o que os ucranianos poderiam conseguir com essa campanha contra a Rússia? Então, de certo ponto de vista, isso poderia ser, enfim, uma consequência, digamos, contraproducente. Ou seja, infelizmente, cedo ou tarde pode haver vítimas civis, massacres e mísseis atingindo prédios residenciais. Já hoje temos, mas são vítimas civis, massacres, mísseis caindo em prédios residenciais. Já vimos hoje, desculpem, ontem alguns daqueles drones caíram. Falando de bomba, digo por honestidade, não quero dois pesos e duas medidas. No sentido de que, se um míssil russo tentando interceptar um drone ucraniano acaba atingindo uma escola russa, a culpa é dos ucranianos. Assim como a culpa é dos russos se um Patriot tentando interceptar um míssil russo erra o alvo. Então nada de dois pesos e duas medidas nesse sentido aqui. Sim. Foi como naquele caso, lembro que houve um ataque em 2023, se não me engano, contra um alvo na Crimeia perto de Sevastopol, por parte da Ucrânia, com um Atacams, que naquele caso estava equipado com uma ogiva de submunições. Os russos interceptaram aquele Atacams e a ogiva se abriu, caindo em parte sobre uma praia cheia de veranistas. Agora, houve muitos feridos e alguns mortos, e principalmente também saíram alguns vídeos realmente assustadores. Foi tudo bem porque era... E eu me lembro... Que muitos dizem que eles o interceptaram, é culpa deles. Não quer dizer não no sentido. Antes de tudo, não é como se alguém pudesse escolher, tudo bem, vamos deixar passar, deixar os mísseis passarem, como se talvez assim não causassem ainda mais danos depois. Só para dizer, o mesmo vale, obviamente, para a Ucrânia, e com muito mais frequência. É óbvio que também há uma responsabilidade de um lado que é primária, ou seja, quem ataca sabe por onde passam seus mísseis, sabe que tem embaixo e sabe que quem defende é o único obrigado a tentar derrubá-los. Depois, isso não quer dizer que quem defende esteja, ou seja, esteja autorizado a agir de maneira irresponsável, no sentido de que o inimigo é obrigado. É preciso planejar bem para evitar derrubar drones diante de prédios residenciais, especialmente os próprios. Em uma área um pouco menos habitada, se possível, se não houver um alvo crítico para defender. Mas isso não tira a culpa do outro, na minha opinião. Também é dizer que as posições que ocupam na cidade parecem buscar isso, pois se ele for colocado num prédio civil, teoricamente são vítimas do ataque ao Panzer. Sim. Do ponto de vista também digamos, da legalidade da guerra. Provavelmente sim. Mas é preciso dizer que, antes de tudo, pelo menos até hoje... Até que o Starlink seja liberado total ou parcialmente. Uma parte. É praticamente impossível para os ucranianos fazerem ataques de precisão, ou seja, atacar onde passam os drones. Pelo menos é isso. Eles poderiam tentar atingir se eles estiverem realmente fixos, lançando uma enxurrada de seus mísseis, mas não há como para os ucranianos fazerem ataques de precisão contra esses sistemas. É difícil que consigam atingir diretamente os Panzer nos prédios, diferente dos territórios ocupados, onde isso ocorre com frequência. Isso, por outro lado, realmente tornaria, digamos, um alvo militar. Talvez o telhado do prédio onde está o Panzer, mas é importante destacar que, mesmo assim,
a responsabilidade é de ambas as partes. Não sei o quanto seria defensável atacar, por exemplo, o telhado do prédio onde está o Panzer. Mas é sempre importante dizer que, mesmo nesse caso, vale o princípio da proporcionalidade, ou seja, não sei o quanto seria defensável atacar. Por exemplo, embaixo. É claro que há responsabilidade primária em atacar. Talvez usar 3 ou 4 armas balísticas garanta que o inimigo seja obrigado. Você derruba parte do prédio, mas um míssil pode passar. No Oriente Médio esse jogo é comum, certo? Tem 5 quilos. E uma AK-47. Dentro do hospital, vamos jogar uma coisinha dentro do hospital. Espero que nada aconteça, mas isso é comum no Oriente Médio. Mas isso é algo que precisa ser previsto imediatamente. Quer dizer, eu falo obviamente... Vamos adiantar, Eduardo, vamos dizer logo. Se isso ocorrer, serão tratadas como no padrão americano. Eu venho, tudo bem? Mas eu, muitas vezes, sou acusado justamente de talvez tratá-los demais com o mesmo padrão. Continuarei tratando-os pelo mesmo critério. Pronto! E estamos falando, aliás, então sobre a ameaça balística. O último comentário que eu queria fazer é que a diferença realmente importante, na minha opinião, é justamente aquela que você mencionou, ou seja, a ogiva explosiva. Ou seja, drones hoje, mesmo quando passam para causar danos reais a estruturas importantes de concreto armado, não é por acaso que eles sempre atingem as refinarias, porque as refinarias são um pesadelo para defender. Superfície enorme, né? É fácil danificar qualquer tubulação, é moleza, é feita em cadeia. Eu considero tudo isso. Basta que uma parte pegue fogo, depois se espalha para o resto, então viram alvos fáceis. Exato. As redes não funcionam, vamos ser sinceros, não fazem nada. Como você cobre elas com redes? Já tentaram? Outra coisa é tentar atingir ao redor dos vários depósitos, etc. Não funciona. Sim, as redes, aliás, são visíveis também em ataques como o da refinaria de 2 dias atrás. Em um caso, tudo bem, não fizeram muito. Só há um em que aparece um drone, está nas fontes, podem ver nos vídeos dos ataques. Um drone que bate numa rede e consegue fazê-la explodir, a rede, aquele drone, mas depois os pedaços incandescentes do drone caem mesmo assim e acabam explodindo o que está embaixo. Então, não é algo tão eficaz assim. Vejam, o drone explode. O primeiro talvez nem consiga evitar que ele exploda. O segundo explode, mas os pedaços que caem, como vocês podem ver, acabam incendiando a área embaixo. Então, não foi um grande sucesso, é isso. E, no entanto, e depois concluo sobre esse assunto, essas mesmas armas, esses mesmos drones, é muito raro vê-los realizando ataques bem-sucedidos contra indústrias, porque as indústrias geralmente são edifícios de concreto armado, muito grandes, difíceis de danificar gravemente, de, enfim, incendiar e difíceis também de atingir de forma a interromper a produção com poucos impactos. É isso. Enquanto se fossem mísseis ou armas balísticas, por exemplo, já seria um pouco diferente. Veja, isso dá para ver bem. Eu coloquei em 0,25, né? Dá para ver que não atinge a estrutura, mas explode na rede. De qualquer forma, partes incandescentes podem ser usadas, como termita, que é incandescente. Pode ser um bom método para continuar criando, digamos, fragmentos incandescentes e assim por diante. E o resto se expande, então as redes não têm, depois uma rede, é preciso ver também como é feito o drone. Algumas funcionam por impacto, outras têm explosão retardada. A velocidade e o peso do drone podem cortar ou levar a rede antes de explodir. É um método meio improvisado, digamos assim. Eu não me basearia, enfim, nesse sistema defensivo. Também vimos isso nos túneis logísticos, desde Bakhmut, Avdiivka e outros. No final, eles fizeram os drones, aqueles com termita e tal, os Drakari, que são uma espécie de napalm, e aí as redes eram queimadas, literalmente. Eles não tiveram muito sucesso, ou seja, houve um pequeno período em que ambos, último fator, antes de encerrar a live, que na minha opinião é fundamental, já falei isso na minha, mas acho que vale repetir. Essa tecnologia não é particularmente difícil de replicar. Um grande perigo que eu quero apontar é que o que os ucranianos estão fazendo com a logística russa no corredor de Zaporizhia em 3, 6 meses no máximo, é algo que os russos poderiam replicar também. E já fazem isso em parte, ou seja, até agora a estrada para Kramatorsk, Rússia e Eslováquia, está sob ataque.
Digamos que os russos tinham um grande déficit em drones, aqueles grandes, nos quadricópteros de grande porte, que não servem apenas para atacar, mas também para colocar receptores que aumentam o alcance dos outros. Eles estão se recuperando. Não sou eu quem diz, mas os próprios militares e blogueiros. Também vi comentaristas na TV russa. Os russos afirmam que neste período os ucranianos os superaram em quantidade na linha de frente. Os próprios russos estimam que há pelo menos 10 a 12 drones para cada soldado russo que anda, que circula por aí. Porém que tudo isso é bastante replicável, não é uma tecnologia incrível e tal. Então eu me pergunto qual poderia ser o efeito. Depois, obviamente, nessa guerra sempre tem aquela coisa de o outro te alcança, você inventa alguma outra coisa e segue em frente, mas não se deve subestimar o fato de que os prazos, digamos, por quanto tempo você tem vantagem, é um pouco como os laticínios, eles têm uma data de validade, aquela vantagem que você criou para si mesmo. Bem, antes de responder à pergunta, na verdade uma coisa que notei, Mirko, é que nesses dias, naquele corredor logístico que os ucranianos atacam, começam a aparecer muitos daqueles, digamos, equipes. Veículos tipo Mad Max, agora equipados com canhões antiaéreos, metralhadoras, que parece que de qualquer forma fazem alguma coisa. Li em canais ucranianos que agora está mais difícil. Eles fazem comboios escoltados no estilo Mad Max, pois também transportam combustível. Se vocês pensarem bem, realmente a realidade alcançou a ficção. Eu vi, por outro lado, os ucranianos lançando um drone com um rifle, uma espécie de pequena rampa, disparam e o drone sozinho vai interceptar o outro drone. Droninhos, no final das contas, a solução número 1 é a melhor. E estávamos dizendo antes, né, só para completar, porque quero dizer, né, você censura as coisas. Falamos dos possíveis danos e dos efeitos que podem causar, e já foram causados de um lado e do outro, justamente porque durante esse ataque, de qualquer forma, um drone acabou atingindo um prédio. Sim, este é o sim. Este é um dos casos. Se não me engano, há pelo menos 2 ou 3. Mas, aliás, na verdade, ou seja, devo ser sincero, pelo menos 2 dos casos que eu vi parecem ser devido a um erro. Você vê que atinge muito alto no prédio. E aquele que mostramos agora há pouco voava tão baixo e rente para aproveitar, digamos, até mesmo a silhueta dos edifícios que aqui ele acertou. Outro caso, eles atingiram um guindaste de uma obra. Também aí podemos pensar nos canteiros de obras, que obviamente estão em evolução. Então são difíceis. É verdade, eu tinha visto aquele vídeo, mas todos diziam não, mas ali nem se mexe, fica firme. Sobre isso, sinceramente, eu não investiguei. Vi que muitos contestavam dizendo, olha, é meio estranho porque tem impacto e mesmo assim não se move nem 1 milímetro. Bem, então não sei se era verdade. Enfim, vá lá, até que poderia fazer sentido. Tudo isso, como dissemos, a responsabilidade segue sendo de quem lança. Em algumas situações, pode-se supor que é intencional na guerra, mas aqui eu diria que não é o caso. E para responder à pergunta... Vamos lê-la antes, porque também tem quem nos escuta só em podcast. Como proteger um Panzer? Ele quer dizer um sistema antimíssil e antidrone, então por que não intercepta? Munição acabando, saturação ou então falta de confiabilidade do meio interceptador. Então, eu diria que hoje a melhor maneira, digamos, de tentar destruir os Panzer é aquela que os ucranianos usam no corredor, para a eutenia. Ou seja, usar drones pequenos, ágeis e guiados em tempo real, geralmente controlados pelo Starlink. O que isso significa? São drones que voam muito baixo e muito devagar, e se movem de forma, do ponto de vista do Panzer, muito errática. Então, tecnicamente, o Panzer pode derrubá-los. Ele costuma derrubar mesmo, não é que não faça isso. O problema é que voam tão baixo que frequentemente se escondem atrás de árvores, prédios, colinas ou abaixo do horizonte. Após algumas dezenas de quilômetros, o Panzer, por não ser tão alto nem estar nas torres, enfrenta o problema do horizonte radar. Então ele os vê só na última hora, basicamente. Não só isso, quando eles se aproximam, o que vocês veem, aliás, o grande mito que coloquei agora porque é perfeito, é uma ótima direção, o que vocês veem é uma visualização da área de engajamento de um Panzer. Aliás, eu peguei isso de um manual russo. De qualquer forma, se não me engano, estava ligado à exportação da arma. Basicamente, é uma fonte bastante confiável.
Na época, como vocês podem ver, o alvo típico considerado quando o Panzer foi lançado era um caça, um F-16, mas isso já faz vocês entenderem e depois eu volto à pergunta. Mas de qualquer forma, isso ajuda vocês a entenderem. Não sei se é um F-16 ou um Hornet. Eu acho que é um F-16. Não, sim, está escrito. Tem o outro. Se não trocar um caça entre a parte de cima e a de baixo, não é um F-16. Nesse caso, vejam, um dos principais problemas que torna os Panzer também destruíveis é justamente o alcance. O Panzer é um sistema de curto alcance. Se neste gráfico ele está no 0 no centro, estamos vendo-o de cima. Assim, o Panzer está, em teoria, posicionado contra alvos, que chegam, neste caso da direita, voando da direita para a esquerda a velocidades relativamente baixas. Se vocês pegarem o verde claro, eles podem tentar abatê-los dentro desse alcance. E são quilômetros. Então vejam, não são distâncias tão grandes assim. São 18 quilômetros, 20 quilômetros, 12 quilômetros. Então isso já é um problema. Significa que o Panzer não tem todo esse tempo para... Se ele está a 20 quilômetros da linha, já significa que está no alcance de todos os drones que estão voando. Além disso, a aproximação do drone, dependendo do ângulo, reduz as capacidades. Sim, os radares não cobrem 360 graus de forma igual. Depende, porque se fosse realmente um F-16 entrando nesse cone, nesse raio, é muito provável que o Panzer vença, ok? Esse é exatamente o trabalho dele. O F-16, assim que entra, já foi identificado, aliás, pelo radar um pouco antes. Assim que entra nesse alcance, o míssil do Panzer já está, digamos, dentro do alcance. Ele o lança e tem ótimas chances de derrubá-lo. E quase certamente consegue com 2 mísseis, a menos que o F-16 também fuja para baixo, e assim por diante. Mas, voltando ao A, como ele vai destruir um Panzer se em vez disso usarmos um pequeno drone que controlamos? Um FPV, na prática, de alcance muito longo para ser um FPV, mas ainda assim é um drone guiado com um joystick. Aproxime-se do Panzer, escondendo-se atrás de árvores, voando baixo, devagar e evitando ir em linha reta até ele. Por que isso faz diferença? Porque os radares que o Panzer usa, assim como muitos outros sistemas, contra ameaças pequenas, como drones e mísseis, a principal maneira que eles têm de encontrá-los, de detectá-los, é pela diferença de velocidade. Ou seja, se eles vêm na sua direção a uma certa velocidade ou se estão se afastando a uma certa velocidade. Por quê? Porque senão eles se confundiriam facilmente com o fundo, com as árvores, os prédios, etc, etc, etc. Então, contra alvos de baixa altitude, especialmente com drones, é importante que esses alvos, para serem facilmente detectados e engajados, se aproximem com uma certa velocidade ou se afastem com uma certa velocidade. Agora, esses sistemas, como dissemos, foram criados para fazer isso contra caças. Então eles voam muito rápido, mísseis que também voam muito rápido, já um drone que vai a 100, 120 por hora e até mesmo um FPV pode chegar a 40 que vai no meio das árvores. Entender é simples, basta pensar. Para o operador de radar, é só remover o filtro de velocidade. Dá para fazer, mas aí o problema passa a ser: como você distingue o ponto onde está o drone das folhas atrás, das árvores, dos pássaros que passam, de tudo aquilo que é mais ou menos estático? Sem o filtro de velocidade, você vê no radar tudo à frente, mas não consegue identificar sua localização. Enfim, se eu quiser explicar, é um problema. De fato, muitas vezes nos Panzer, por exemplo, eles também têm câmeras e usam isso para tentar combater essas ameaças que são menos eficazes, ou seja, câmeras infravermelhas, certo. E assim por diante. Assim eu concluo. Mais um ano que eu concluo, só para responder a pergunta, então o melhor sistema hoje é aquele ali. Mesmo que não chegue muito longe atrás das linhas, o sistema, digamos, secundário. Podem ser ainda os mísseis antirradares, que são utilizados, que são mísseis lançados por aviões. Vão longe, se guiam sozinhos contra defesas, como os Panzer, que têm radares, mas é mais fácil serem abatidos ou desligarem o radar e se moverem. Então muitas vezes o efeito é que você faz eles desligarem, e só isso. Já falamos sobre as palavras de Zelensky? Ainda não, vamos comentar no final. Você viu? Zelensky comentou as palavras de Lukashenko. O que ele fez? Há alguns dias ele fez um vídeo pedindo desculpas se tivesse ofendido Zelensky, dizendo que se... Era meio que um discurso, como se dissesse: nós não queremos nos envolver nessa história.
no sentido de que, se a frente se expandisse para a Bielorrússia, eles não seriam capazes de se defender. E hoje, se não me engano, porque vi isso pouco antes de começar a live, digamos que eu estava mais focado nas nossas coisas. Zelensky disse, mais ou menos, que eles têm, além do fato de que já se sabe que eles têm uma lista de alvos que seria melhor que tirassem o que tem na fronteira, etc., se não quiserem ser atingidos. Então, Lukashenko, é um discurso mais amplo. Lukashenko tentou evitar ser arrastado para a guerra, porque no fim ele é como Mussolini, prisioneiro das SS, no sentido de que ele já tem os russos em casa. Se fizer algo arriscado, como arrastar seu país para a guerra, já há uma revolução, quase dentro de casa. Imagine o que poderia acontecer. Ele sabe que não pode participar, mas também não consegue recusar os russos. Ou então eles o pegam, aliás, quem faz a proteção deles são alguns ex-membros do Wagner, eles o pegam e Belarus vira Rússia. Então ele, na minha opinião, tem a estratégia mais sensata e melhor. Ele tenta evitar que aconteça uma revolução no seu país, de não ser arrastado para a guerra com a Rússia, de não irritar os ucranianos, de não irritar os russos. Ele quer sobreviver a Zelensky e a Putin e provavelmente, quando a guerra acabar, se aposentar com um bom dinheiro e até abandonar o seu país. Algo que, aliás, ele já declarou várias vezes, que gostaria de ter uma transição, digamos, pacífica. Paradoxalmente, neste momento, a existência de Lukashenko também é o motivo pelo qual Belarus não é totalmente absorvida pela Rússia. Então, neste momento, ele também tem uma utilidade. Se não fosse por ele, eles absorveriam o país imediatamente. Então, sim, não sei se é a estratégia de alguns peixes que fingem estar mortos de certa forma, mas não é uma situação invejável, a de Lukashenko. Com certeza. Na minha opinião, o espertalhão sobreviverá tanto a Zelensky quanto a Putin. Tenho uma visão desses anos de guerra, especialmente da atuação de Lukashenko, que está numa situação desconfortável, assim como seu país, inclusive para quem vive lá. E na minha opinião, porém, ele foi até hoje muito habilidoso, no sentido de que conseguiu. Não é que ele tenha toda essa margem de manobra, enfim, de decisão, o Lukashenko fora do seu país. Então nem se fala, mas até mesmo dentro. Se analisarmos o envolvimento e sua evolução da Bielorrússia nessa guerra, na minha opinião, ele fez, me permitam o termo, um trabalho até que bom. No sentido de que, obviamente, não fico feliz que os mísseis partam da Bielorrússia, etc., mas do ponto de vista de evitar uma escalada pior, até que funcionou. Lembremos que, no início da guerra, uma parte muito importante da invasão russa partiu da Bielorrússia, aquela em direção a Kiev. E há um telefonema de Lukashenko para Zelensky, onde ele diz: olha, se vocês quiserem nos atacar, fiquem à vontade. E Zelensky respondeu: para que serviria isso? Naquela época, ele já se precavia. Sim, naquela época o Zelensky também tinha, obviamente, muito mais medo do que hoje de uma intervenção, ou seja, de uma entrada total da Bielorrússia. Mesmo assim, Lukashenko podia dizer: talvez os russos estejam vencendo, mas vamos entrar juntos com eles e usar nosso exército. Nem assim a Bielorrússia enviou suas unidades. Mesmo após o fracasso da ofensiva ucraniana. De qualquer forma, haveria dificuldades, pois a posição da Bielorrússia, mesmo só continuando nos anos seguintes a ceder território aos russos, como no início da guerra, já faria diferença, algo que nem se sabe se os russos realmente queriam. Deram munições a eles, etc. Não sobrou muito, eles foram um pouco saqueados. Aliás, por um período, logo depois da parte inicial, vou dizer isso bem rapidamente, porque é algo muito interessante. Então, inicialmente, eles cederam o território para a invasão. Depois, houve a retirada, e de todo modo, os russos usavam o território e o espaço aéreo para lançar Iskander e mísseis da Bielorrússia. Mas depois, após cerca de um ano, eles nem usaram mais, salvo raras exceções, o território da Bielorrússia para lançar mísseis, mas simplesmente, de vez em quando, passavam por lá. Isso já é, digamos, um passo para trás. Além disso, chegou-se a um ponto em que era só raramente, basicamente, que parte dos ataques russos, ao que parece, passavam pelas regiões de fronteira da Bielorrússia, mas, na verdade, só cortavam alguns trechos. Até hoje, porém, talvez estejamos vendo, enfim, uma retomada da escalada. Os bielorrussos parecem estar sendo mais obrigados a ajudar, principalmente cedendo território para ataques, talvez mais do que antes. E para, como diz Zelensky, justamente ajudar talvez na orientação. Pensem, por exemplo, em repetidores para o controle dos drones russos e outras coisas ao longo da fronteira.
Porém, não é uma participação direta na guerra, e principalmente não é como alguns russos gostariam. Então, na minha opinião, não sei como será a partir de amanhã, mas até hoje não foi. Mas, na minha opinião, a estratégia de Lukashenko foi a melhor. Sim, Zelensky vai sobreviver ao Putin? Pode-se pensar o que quiser de Lukashenko, mas na minha opinião, ele não é bobo. Um cara que ainda não, olha, É como muitos, é verdade. nesses dias, digamos, nesses dias terríveis, Ele sabe lidar com isso. Aliás, para encerrar, já que estávamos falando do famoso corredor, minha Molina acabou de postar uma compilação, vocês podem assistir, porque não há provas, não, dos danos. Estes são 500 danos, como vocês podem ver, estes são caminhões-tanque, vocês podem pausar e ver um por um praticamente. Em 48 dias, 500 alvos no corredor, sim, isso está bom para mim. não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Vou colocar o link onde vocês podem pausar um por um. Façam um tópico. Em algum momento vão aparecer as primeiras ruas corretas aqui também. É possível. Não, Aqui não, não, aqui você não pode fazer isso. São grandes demais e os veículos que precisam passar, como você vê, são grandes demais. Você não pode fazer isso aqui. Além disso, isso também deixa o trajeto mais longo. Por quê? continuam a Atingir as pontes aqui. Então, em breve, os russos vão querer fazer um desvio ainda maior, então vai ficar ainda mais longo. Eles precisam ficar ainda mais tempo na estrada. Isso não é um assunto separado do que está acontecendo em Moscou. Porque se os russos defendem Moscou, inevitavelmente não vão defender esse corredor. Eu temo que os ucranianos queiram fazer também algo ofensivo no corredor Zaporizhia-Kamiansk, e se conseguirem enfraquecer suficientemente a logística russa nessa área. Temo que eles tenham esse tipo de ambição. Na minha opinião, é prematuro, porque não bastam 48 dias e 500 veículos destruídos, mas é preciso dizer que, por outro lado, tem aquela outra questão que também discutimos. Você tem essa vantagem agora, não é certo que terá daqui a 6 meses. Agradeço muito ao Eduardo Fontana, não agradeço demais. Obrigado por nos acompanhar, as fontes estão na descrição. Acessem o Substack do Eduardo, que está na descrição, se quiserem acompanhar toda a parte do Panzi. Acredito que descrevemos a situação de forma honesta, mostrando os pontos positivos e negativos de ambos os lados. Pessoalmente, acho que eles vão continuar a escalada, porque os russos não estão em condições de aceitar que Moscou seja atingida, os ucranianos já estão acostumados a serem atingidos, então o que o futuro nos reserva? Eu não tenho a bola de cristal para colocar no pingente de um Maurício Mosca. Podemos tentar entender o que ocorre, usar racionalidade e até irracionalidade, pois nem todos os envolvidos são necessariamente racionais. Obrigado a todos e boa noite, nos vemos durante a semana. um abraço a todos.